Alguns desses livros são enormes, outros têm apenas uma página. Existem livros que levaram muito tempo para serem escritos, outros nem tanto. A diferença entre um livro e outro, às vezes, levam séculos de diferença. A sua redação começou por volta do século XV a.C. e só terminou no final do século I depois de Cristo. A Bíblia, ela sempre esteve ali na base da igreja primitiva. Só que a Bíblia que os cristãos primitivos dos primeiros séculos conheceu, não é a Bíblia que nós temos hoje. A Bíblia que os primeiros cristãos conheceram era praticamente o Antigo Testamento. O primeiro século não estava usavam sim alguns escritos do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento não era ainda completo para usá-lo. E aí começou depois a ser acrescentada as cartas de São Paulo. E aí nós vemos São Pedro citando, praticamente canonizando as cartas de São Paulo na Bíblia, quando ele fala que existem pontos das cartas de São Paulo que são difíceis de compreender, ele já está praticamente canonizando os escritos de São Paulo. Os evangelhos também demoraram um pouco para serem redigidos. Os cristãos, então, eles conheciam muito a parte oral. A Bíblia, o que berçou a Bíblia com o Novo Testamento, da forma como ele é hoje, foi a parte oral. Desde o início começaram a viver e depois de uma certa experiência, pelo menos 20 a 30 anos, os escritos neotestamentários foram escritos. Então, a primeira coisa foi a tradição oral, o que se chama a Bíblia oral, o Novo Testamento oral. Depois, essa tradição foi escrita, colocada, depois da experiência de pelo menos 20 a 30 anos, repito, de uma vida cristã, depois foi colocada por escrito, para conservar e para fazer permanecer esta vida do jeito que eles receberam de Cristo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus, minha alma tem sede de Deus, me deseja. Deus foi usando cada autor no seu tempo, dentro do seu contexto histórico, usando os seus conhecimentos humanos de espaço-tempo, e foi conduzindo-os no seu trabalho e na arte de escrever. O agiógrafo, que é o autor humano da Sagrada Escritura, ele poderia até mesmo não saber pessoalmente que ele era inspirado. A inspiração é algo que surge de um povo inspirado. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, o povo chegou à conclusão de que o Pentateuco era inspirado. Havia muitas dúvidas se os demais escritos eram inspirados por Deus ou não. Existiam diversos livros. Ainda hoje nós encontramos diversos livros apócrifos. O apócrifo de Adão e Eva, o apócrifo da ascensão de Moisés. Encontramos diversos escritos, mas existe uma autoridade que vai dizer, que vai perceber que aquele livro é inspirado por Deus ou não. Quando falamos de inspiração, nosso modo cristão, católico, pensamos que tem colaboração entre Deus e o autor sacro. Quer dizer, aquele autor que escreveu foi inspirado por uma certa bênção, certa graça, Deus deu para ele o ambiente, mas depois ele escreveu numa literatura segundo a linguagem humana. E os autores, os agiógrafos, eles poderiam achar que alguns poderiam saber, como Moisés, que escreveu alguns livros, ele poderia saber que aquilo que ele estava escrevendo era, de fato, inspiração de Deus, Moisés. Agora, os profetas também sabiam. Agora, alguns autores poderiam nem saber que estavam escrevendo sob a guia do Espírito Santo. Então, tem uma parte divina e tem uma colaboração humana.
Assim deu este humano divino da Bíblia, essa literatura humano-divina, é nossa Bíblia. Então, assim foi escrita a Bíblia. Foi demarcada para minha melhor terra. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não. Sendo a Bíblia uma biblioteca com 73 livros, é preciso saber quem definiu o índice da Bíblia, como isso ocorreu, quando e por quê. Ao índice da Bíblia, nós denominamos de cânon. Nós vamos saber agora como um cânon bíblico foi definido e quem o definiu. Que se vestiu de glória. Quero cantar ao Senhor, soberba é sua vitória, pois cavaleiro e cavalo. Na época de Jesus, ele conversava com alguns grupos que colocavam dúvida com relação ao ministério dele. Então, quando ele estava conversando com os saduceus eles não aceitavam a autoridade da Bíblia, dos livros que eram aceitos pelos fariseus. Por exemplo, eles não aceitavam a autoridade dos profetas, eles não aceitavam a autoridade dos livros sapienciais. Para os saduceus, o cânon se restringia ao Pentateuco. Então, era apenas os 5 livros de Moisés, os 5 rolos. Já os fariseus, não. Os fariseus aceitavam diversos outros livros, além do Pentateuco. Jesus, então, quando conversava com os saduceus, ele falava de acordo com o que estava na lei de Moisés. Agora, quando Jesus falava com os fariseus, Jesus falava da parte dos profetas, falava também da parte dos livros sapienciais. Jesus, então, de certa maneira, aponta um cânon? Não, Jesus não aponta um cânon. Jesus, mesmo assim, não aponta um cânon. Isso só vai ser apontado depois pela igreja, no século IV. É aí que vai vir a inspiração. A igreja recebeu a autoridade. Ireis levá-lo e plantá-lo no monte que é vossa herança, no lugar onde firmasseis a vossa santa morada. É interessante até observar que o primeiro cânon judaico, o primeiro cânon que passou a valer como regra para os judeus, veio no século I depois de Cristo, que foi definido no Concílio de Jâmnia. Aí veio o primeiro cânon judaico, que é o chamado cânon palestinense. Por quê? Porque até a época de Cristo, os judeus da Palestina adotavam um cânon mais restrito. Já os judeus de Alexandria adotavam um cânon bem mais amplo, que é o cânon que a Igreja Católica aceita e que foi definido no século IV. Então, por aí que nós vemos a autoridade da Igreja. Deus Pai.
Domine Fili. A Bíblia, ainda hoje, é o livro mais lido no mundo. Foi também o primeiro livro impresso, o que a torna tão importante, além de não ser um livro qualquer. A Bíblia é um instrumento divino. Nela está contida a palavra do Deus vivo. Neste programa especial, vamos saber mais da palavra de Deus e como a igreja nos ensina a interpretar a Bíblia. Vamos também entender como a palavra de Deus deve ser interpretada na vida dos católicos. Aleluia. A palavra grega Bíblia, em plural, deriva do grego biblios ou biblion. Sua tradução literal é livro ou rolo. Significa, no sentido mais abrangente, biblioteca, coleção de livros. A Bíblia não é um livro único, muito embora pareça. Na verdade, ela é uma coleção de livros. São ao todo 73 livros. Esses livros têm um ponto em comum. Eles destacam a história de salvação do povo eleito de Deus. A Bíblia faz parte da palavra de Deus. Ela é palavra de Deus, mas apenas uma parte da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela, na verdade, ela é composta pelas Sagradas Escrituras e pela Sagrada Tradição. Isso é a Bíblia. A Bíblia não é um livro escrito e fechado, como diz São João no fim do evangelho dele. Muitas coisas não foram escritas e cada cristão continua a Bíblia, continua escrevendo na vida dele outra página da Bíblia. A Bíblia, ela é a parte escrita da tradição. E foi a igreja que definiu essa Bíblia, os livros que comporiam a Bíblia. O Cordeiro prometido que Adão resgata. Assim divide-se a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. Há uma diferença significativa entre um e outro. No Antigo Testamento estão os livros que foram escritos antes da vinda de Jesus Cristo e relatam a história do povo de Deus. Nessa parte da Bíblia temos 46 livros que são divididos assim: da criação aos reis, 7 livros; Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco. Além disso, podemos incluir os livros de Josué e Juízes, dos reis de Israel e o exílio, 7 livros; Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas; Fatos após o exílio na Babilônia, 7 livros; Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester e 1º e 2º Macabeus. Livros sapienciais, 7 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Eclesiástico ou Siraque e Sabedoria. Profetas maiores, Pregações, 6 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, 12 livros: Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. No Novo Testamento, encontra-se os livros escritos após o nascimento de Cristo. Nela está contido toda a revelação de Jesus, bem como aquilo que a igreja nascente foi estabelecendo. No Novo Testamento temos Evangelhos e Atos dos Apóstolos, 5 livros; Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos.
Cartas de São Paulo, 14 livros. Carta aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Carta dos outros apóstolos, 8 livros. Carta de Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e carta de Judas. Livro profético, Apocalipse. O Antigo Testamento foi várias épocas, desde o 8º século a.C. até segundo o primeiro. Este é o texto hebraico massorético, depois foi traduzido em grego antes de Cristo também pela 70, tradução grega. Naquele tempo, a Bíblia demorou muito para ser colocada no papel. Os primeiros cristãos, então, eles decoravam praticamente a palavra de Deus, tanto é que como não existia papel, existia pergaminhos, pergaminhos e papiros, né? Existiam pergaminhos e papiros, então ficava, era um material caro, fora mesmo o material de escrita, a caneta, a pena, na verdade, e a tinta, eram materiais caros. Então, os primeiros cristãos e também o pessoal do Antigo Testamento, eles tinham muito trabalho para conseguir escrever alguma coisa. Eles, na verdade, eles pagavam muito caro para obter esse tipo de material. Um material que hoje é praticamente grátis, é dado. Naquela época era muito mais difícil de conseguir esse tipo de material. Mas eles colocavam no papel praticamente aquilo que era necessário falar. Então, eles demoravam para escrever e quando isso era escrito, isso era encaminhado para outras igrejas que dispunham de material ou até de pessoal que conseguisse ler, porque também existia uma grande dificuldade das pessoas com conhecimento. A maioria das pessoas eram analfabetas, então eles não tinham conhecimento nem para ler o que estava ali. Mas passava de uma igreja para outra, cada igreja ia copiando o material, ia disseminando esse material para outras igrejas. Hoje em dia isso é fácil. Hoje em dia isso é fácil, com a internet, com o barateamento do custo de papel, por exemplo, no Brasil, que o papel não paga nem impostos para ser impresso. Então, hoje nós temos uma ideia de uma facilidade que permite a difusão da palavra de Deus, da Bíblia. Mas é uma dificuldade que hoje não existe, mas que foi uma grande dificuldade no início. Vossas palavras, Senhor, são palavras de vida eterna. A Bíblia é um livro de fé e é assim que deve ser lido e encarado por todo o povo católico. A Igreja nos ensina que a Bíblia não é sozinha. Para melhor interpretar e entender a palavra de Deus, é necessário conjugar, junto com a Bíblia, a sagrada tradição e o magistério da Igreja. Por isso, não é possível interpretá-la de qualquer jeito. É preciso interpretá-la sob a luz da Igreja Católica. Sabedoria dos humildes. Se a Bíblia foi escrita pelos homens e para os homens, podemos perceber que ela apresenta duas faces, a divina e a humana. Para que possamos interpretar corretamente, precisamos conhecer a sua face humana e, a partir dela, entendermos a mensagem que Deus nos revela ali.
Para ler a Bíblia, eu acho que preciso primeiro uma disposição interior de oração e obediência à igreja. Então, não podemos ler a Bíblia para fazer sempre perguntas contra a Bíblia. Por que ele fez isso? Por que Jesus respondeu assim? Não, ele não deveria responder assim. É preciso entrar na lógica das respostas de Jesus, como são respostas justas, e eu tenho de entender e não de fazer a pergunta contrária, por que não fiz isso? Então eu preciso, primeira coisa, deixar o texto falar comigo antes que eu comece a falar sobre o texto. Se você lê a Bíblia de uma maneira simples, de qualquer maneira, você com certeza você vai acabar se confundindo em diversas partes. São Pedro, ele na sua primeira epístola, ele fala que tem certos pontos das passagens de São Paulo que são difíceis de ser compreendidas. E isso vale não apenas para as cartas de São Paulo, mas vale para a Bíblia inteira. Se nós pegarmos determinados livros do Antigo Testamento, nós vamos ver que a Bíblia tem diversos pontos muito obscuros. Normalmente, como falei, nós temos que ler a Bíblia, conhecer todos os versículos, capítulos, no contexto deles, e não desmembrar e cortar os versículos da Bíblia. A Bíblia não pode ser simplesmente lida, ela tem que ser lida e você tem que buscar um amparo, você tem que conhecer a geografia dos locais, você deve conhecer a história dos locais, mas mais do que isso, você deve também ler para a sua alma, porque a Bíblia é um livro de fé, ele não é um livro científico. Então, nós temos que meditar a Bíblia, temos que meditar de acordo com a luz que o Espírito Santo nos concede, mas nós também devemos ser humildes para compreender que vários pontos que a gente não consegue entender, não devemos tentar criar uma resposta. Devemos ler de acordo como lê a igreja. Eu canto a Ele quem me salva. Com júbilo beber da fonte salvadora, celebrando o Senhor, bendizendo o seu nome. Com júbilo beber da fonte salvadora. Aos povos proclamai seus imensos prodígios, a todos recordai quanto seu... A Igreja nos dá parâmetros para interpretar corretamente a Sagrada Escritura. São eles: a analogia da fé. A Bíblia é um livro de verdades religiosas reveladas por Deus. Por isso, cada texto está, de certa forma, relacionado com toda a Bíblia e com a fé da Igreja. Ou seja, um trecho não contradiz o outro. Aqui entra a importância da tradição e do magistério da Igreja, pois a Igreja é que deve ter a palavra final, a fim de se evitar o perigoso subjetivismo pessoal, o famoso achismo. Então, nós continuamos o que não é escrito pela tradição. Tudo que é conservado pela tradição, pelos concílios da Igreja através dos séculos, pelas liturgias diversas que a Igreja Católica tem entre liturgias orientais e liturgias ocidentais, toda esta fé exprimida pela oração através dos séculos, uma fé válida para ser um elemento de fé atual. O sentido da história. Deus é Senhor da história. E é na história que a sua santa vontade se realiza. O avançar da história e o desenvolvimento do seu povo também nos ajuda a compreender a Sagrada Escritura. Jesus mandou observar os sinais dos tempos. Os livros da Bíblia, eles são escritos, em primeiro lugar, para demonstrar a fé do povo judeu e do povo cristão. Depois disso, os escritos bíblicos, eles têm como objetivo
olhar para as circunstâncias. Então, por exemplo, nós podemos classificar os livros da Bíblia em diversas categorias. Por exemplo, os evangelhos, os atos, que são livros históricos, de certa maneira. Nós podemos considerar as cartas de São Paulo, de São Pedro, de São Tiago, que são uma demonstração de preocupações pastorais dos autores. Nós temos os livros proféticos, que tentam demonstrar para o cristão a esperança, a certeza de que Deus está com ele, que pode confiar que Deus vai estar sempre junto com seu povo. Então, nós temos essas categorias. O sentido do movimento progressivo da revelação. Deus foi revelando sua vontade devagar. Deus é amigo do tempo. Ele levou apenas 14 séculos para nos revelar a sua palavra e continuou a nos ensinar durante mais de 20 séculos como vivê-la. E nos ensina até hoje através da sua igreja, através da sagrada tradição, a transmissão oral não escrita, que para nós católicos tem o mesmo valor das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. E nossa religião não é uma religião de livro, é preciso voltar. Nós não somos como os irmãos nossos irmãos muçulmanos, que são baseados no Corão deles. Nós não somos religião de livro, nós somos religião da palavra de Deus viva e encarnada. Aliás, tem um santo que disse, São Bernardo Claraval, cito lá do catecismo, mas diz assim: a fé cristã não é uma religião do livro, mas da palavra de Deus, que não é uma palavra escrita e muda, mas o verbo encarnado e vivo. Esta é a nossa religião, uma experiência contínua e vital. O sentido da relatividade das palavras. As palavras são relativas, nem sempre absolutas. Para entender o texto bíblico, precisamos saber o que certas palavras, frases ou expressões significavam exatamente quando o autor sagrado as usou. É preciso entender a palavra na época em que era usada. Em outras palavras, cada tempo tem a sua gíria, e a Bíblia está cheia delas. Aqui não tem a fazer como libanês, mas como especialista da Bíblia, eu digo o seguinte: para fazer um estudo sobre a Bíblia, é preciso conhecer as línguas originais, quer dizer, o hebraico para o Antigo Testamento e o grego para, sobretudo, o Novo Testamento. Aliás, sou professor dessas duas línguas na faculdade aqui de Teologia em São Paulo. Ensino tanto o grego como o hebraico. Este foi não porque sou libanês. Como libanês, posso entender, talvez, quando dizemos que a pecadora veio de atrás e enxugou com os cabelos dele os pés de Jesus. Sabemos como o modo oriental de sentar-se naquela época. Quando dizem o paralítico desceu do teto, que era um teto de madeira, aí entendo mais porque vivo esta coisa. Mas lendo a Bíblia, cientificamente, aí uso os que se chama meios de leitura, que é hebraico e grego. Pessoalmente, antes de qualquer homilia, eu vou na língua original. E depois uso qualquer língua, seja português, árabe, francês, inglês, para mim tanto faz. Não é a língua moderna que para mim dá um certo apoio. Para mim é nada, a língua moderna. O bom senso e senso crítico. É bom sempre se perguntar diante de certas interpretações: isto tem fundamento no texto original? Ou são apenas o ponto de vista de alguém em desacordo com o autor sagrado? João Paulo II, o saudoso Papa João Paulo II, ele escreveu que os maiores intérpretes da Bíblia são os santos padres. Então, se nós tivermos um maior conhecimento da literatura cristã primitiva, Santo Agostinho, Santo Atanásio, e diversos outros escritores antigos, nós podemos ler como lê a igreja.
nós podemos dissipar praticamente qualquer uma das dúvidas e nós não vamos cair naquele erro de tentar interpretar a Bíblia de acordo com a nossa vontade. Esse que é o maior erro. A interpretação equivocada da Bíblia já deu origem a muitas heresias ao longo da história. Por isso, é necessário muita prudência. A Igreja nos ensina que não podemos apenas pegar um versículo e sair dando uma interpretação exclusivamente pessoal a ela. Precisamos pelo menos ler o trecho todo, entender o contexto da palavra. É preciso saber também o contexto histórico, tanto que se você tiver uma Bíblia católica, você vai perceber que antes de cada livro, a Bíblia traz o resumo do mesmo, mostrando em que época da história aquele livro foi escrito e tantas outras informações. Precisamos ter o cuidado ao interpretar a palavra de Deus. No próximo bloco, vamos entender a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Vamos falar também sobre os livros deuterocanônicos. Voltamos já. A Bíblia católica tem 73 livros. A Bíblia protestante tem 7 livros a menos. A esses livros nós chamamos de deuterocanônicos. Mas existem outras diferenças entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Vamos conhecer essas diferenças agora. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, dia de louvor. Quando você tiver uma Bíblia em mãos, verifique se você encontra imprimatur. Esse termo significa imprima-se. Ele é dado sempre por um bispo ou cardeal. Depois que ele lê toda aquela tradução, deixa ali o atestado de que aquela tradução condiz com a palavra que foi e é guardada pelos séculos dos séculos. A sua misericórdia, a casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Histórico. Em todos os livros da Sagrada Escritura de uma Bíblia católica, você vai encontrar um resumo histórico daquele livro. A Igreja Católica faz questão que haja esse resumo, para que o leitor possa se situar dentro do contexto histórico no qual esse livro foi escrito, e assim evite interpretar aquele livro de forma errada. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Rodapés. Este é o dia que o Senhor... A Bíblia Católica tem no rodapé de cada página explicações e referências de determinados versículos. Isso serve para sabermos os versículos que se relacionam, os significados de determinadas palavras e explicações de alguns trechos que possam parecer difíceis. Pelo Senhor é que foi feito tudo. Bom, para nós diferenciarmos uma Bíblia católica de uma Bíblia não católica, nós devemos nos atentar para os livros que constam na Bíblia que nós temos em mãos. A Bíblia católica, ela possui 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia protestante, ela tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Então, estes livros são a mais. Infelizmente, nossos irmãos evangélicos não aceitam como dentro do cânone e consideram apócrifos. Nós católicos consideramos esses 7 livros deuterocanônicos. Então, uma fase um pouco menos dos canônicos normais dos 39 livros, mas não são ainda no grau de apócrifos para nós, não. Veneramos muito o livro de Tobit, no livro dos Macabeus, etc. Então, aqui temos uma diferença com nossos irmãos evangélicos que não quiseram aceitar esses 7 livros escritos em grego. Quais são os livros que não constam nas Bíblias evangélicas? Os evangélicos, eles resolveram adotar um cânon que foi definido pelos judeus no século I depois de Cristo, o cânon do Concílio de Jâmnia.
E nesse concílio de Jâmnia, dos judeus, eles não aceitaram como inspirados os livros do Eclesiástico, o livro de Baruque, o livro da Sabedoria, o livro de Tobias, o livro de Judite, o primeiro e o segundo de Macabeus, e nem alguns trechos de Esther e Daniel. Então, a diferença está nesses 7 livros do Antigo Testamento que não constam na Bíblia protestante e de algumas passagens de Esther e Daniel que também não constam nas Bíblias evangélicas. Já a Igreja Católica, ela aceitou o cânon que era dos judeus da Palestina. E os judeus da Palestina que escreveram, que traduziram a Bíblia para o grego, nesse cânon constam esses 7 livros. E a Igreja Católica, quando definiu isso em 393 d.C., veio com todos esses livros. Na verdade, eu não entendo por que a crise do século XVI depois de Cristo com evangélicos e católicos, por que voltaram a cancelar? Porque com certeza os cristãos do primeiro século, aliás, os judeus também usavam tudo. E falando especialmente do livro dos Macabeus, porque estou insistindo? Porque neste livro, por exemplo, somente em toda a Bíblia tem aquele versículo onde se ofereçam orações e preces para os mortos, para dizer repouso das almas ou dessas coisas, o que os evangélicos não podem conceber. Então, só no livro dos Macabeus existe o que nós hoje chamamos missa do sétimo dia, ou essas orações para os mortos. Eles não podem conceber esta coisa. Por quê? Então, aí não sei porquê, mas com certeza os judeus do primeiro século, os cristãos do primeiro século usavam a 70, quer dizer a tradução grega, inteiramente. Aliás, o Novo Testamento é escrito em grego. Vão indo ler Mateus, que cita pelo menos 10 vezes explicitamente o Antigo Testamento, ele usa a 70. Então, a primeira comunidade cristã usava os 46 livros gregos. Aqui então nós temos diversas Bíblias. Estas Bíblias aqui são as Bíblias que são procedentes da tradução de São Jerônimo. Então são as Bíblias da Vulgata. Então nós temos aqui uma tradução conforme o padre Antônio Pereira de Figueiredo, uma conforme o padre Mato Soares, uma conforme a tradução do bispo Dom Vicente Zione, e aqui nós temos a nova tradução da Vulgata, que é a Neo-Vulgata, conforme a tradução do Vaticano. Aqui apenas o Novo Testamento e os Salmos. Aqui nós temos as Bíblias católicas. Então nós temos diversos tipos de Bíblias católicas, cada uma tendo alguma característica própria. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, ela é com certeza a Bíblia que tem uma tradução cientificamente mais correta. Todas elas, sem exceção, trazem inúmeras notas de rodapé que vão ajudar o leitor na sua leitura bíblica, justamente para poder se aprofundar em determinados detalhes. Essa daqui, então, cientificamente é a melhor. Temos outras edições que têm uma linguagem mais popular. Essa nós temos outras também populares. Essa daqui é a tradução da CNBB, a tradução que é adotada na leitura bíblica dentro da igreja. Já aqui nós temos outras Bíblias produzidas por sociedades protestantes. Nós temos aqui diversas Bíblias da Almeida, sendo que esta daqui costuma ser adotada pelo pessoal que tem assim, uma leitura mais fundamentalista da Bíblia. Ela é uma tradução que se baseia no texto recebido, ou seja, o texto que era utilizado no século XVI. Estas outras Bíblias aqui, elas também são da edição de Almeida, só que o pessoal que adota esta Bíblia costuma colocar reservas com relação a esta, que é a Almeida revista e corrigida. Por quê? Porque, segundo alguns, teria
algumas partes, alguns versículos que não corresponderiam ao que foi recebido. E essa daqui, que é a edição contemporânea da Bíblia de Almeida, ele seria totalmente rejeitada porque teria mais de 500 modificações. Temos também aqui uma Bíblia que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, o que chama a atenção? A existência de inúmeros colchetes. Esses colchetes eles costumam colocar em suas Bíblias, demonstrando sentidos que não se encontram na Bíblia original. Temos um caso interessante em João, em que nós vemos que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, sendo que Deus é grafado com D minúsculo, porque eles não creem que Jesus seja Deus, com D maiúsculo. Seria apenas uma criatura. E aqui, por fim, as Bíblias ecumênicas. As Bíblias ecumênicas são aquelas que visam atender todas as igrejas. Um cuidado que deve ser tomado com relação a essas Bíblias ecumênicas, e obviamente também com as Bíblias protestantes, seria em relação a alguns termos que são empregados. Por exemplo, nesta daqui, que é muito adotada na catequese na Igreja Católica, nós temos, por exemplo, em Lucas, em passagens que dizem respeito a Nossa Senhora, uma dúvida, é ambíguo. Então, quando vai falar com relação ao nascimento de Jesus, coloca-se assim: então Maria deu à luz ao seu primeiro filho. Ora, se foi o primeiro, então teve o segundo, teve o terceiro, teve o quarto. Então, é algo que consta numa Bíblia que é adotada dentro da nossa igreja, que é adotada, isto é aceita. No entanto, coloca uma leitura ambígua. Aleluia, Cristo vive. Eu tenho certeza que todo mundo deveria ler a Bíblia, mas todo mundo deve ler a Bíblia com a sua humildade. Antes de mais nada, antes de começar a ler a Bíblia, reza para o Senhor, peça a luz do Espírito Santo e peça humildade para ler e, se possível, luz para compreender. Depois, lê a Bíblia, marca na Bíblia, até é bom ter uma Bíblia anais sobrando para poder marcar, rabiscar. Lê a Bíblia, medita sobre tudo aquilo que está escrito, e se por um acaso achar que tem alguma coisa que está errada, alguma coisa que incomoda, deve ser humilde, falar: não, eu estou errado. Eu não estou compreendendo o que está escrito aqui. Eu preciso buscar ajuda. Eu não vou passar por cima de ninguém. Eu vou procurar ajuda. Eu vou me aprofundar no estudo. Eu vou ler como tem que ler. Vou ler como lê a igreja. Setembro é o mês da Palavra de Deus. Por isso, nesse mês, precisamos estar atentos a ela, buscando a sua leitura e uma interpretação correta da Bíblia com base no magistério da Igreja. Motivados por este programa, queremos aproveitar o ensejo para dizer que nosso querido Monsenhor Jonas Abib também escreveu um livro que nos ensina a ler e a interpretar a Bíblia. O nome do livro é A Bíblia no Meu Dia a Dia. Você pode adquirir ligando para o Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova. Nós vamos ficando por aqui. A você, um forte abraço. Deus te abençoe. Iluminados pela Palavra de Deus, até o próximo especial. Cristo vive eternamente. Nossa Páscoa imolada é o Cristo Jesus, o Cordeiro que na ceia renova. Aleluia.